Oi, gente! A paz do Senhor! Sérgio Gandra aqui na área em mais um Lagoinha Viva. Se tem uma semana nova, tem novo Lagoinha Viva. E desde já eu quero abençoar sua vida no nome de Jesus. E nós vamos voltar para o ano de 2008. Pois é, mais especificamente no 9º Congresso de Louvor e Adoração do Diante do Trono, em que a nossa querida Ana Paula Valadão trouxe um sermão sobre santidade. Reviva esse momento comigo. Confere aí. Se nós entendermos santidade como uma obra contínua em nossas vidas, se nós entendermos santidade como uma obra de reconstrução, vamos dizer esta palavra? Reconstrução. Se nós entendermos santidade como uma obra de restauração, vamos dizer? Restauração. Nós então entendemos que Deus Ele quer tocar aquilo que está em ruínas, aquilo que está em entulhos, aquilo que está abandonado, aquilo que está velho, aquilo que não está funcionando, aquilo que está sujo. O Senhor quer tocar essas áreas da nossa vida e à medida que Ele vai colocando em ordem a nossa vida, nós vamos sendo reedificados para a sua glória. Podemos enxergar Satanás e os seus demônios associados ao pecado em nossas vidas, trabalhando para destruir. Então, em todas as áreas da nossa vida que vemos da destruição, que vemos o entulho, que vemos a bagunça, que vemos a sujeira, nós enxergamos ali a atuação de Satanás. Os motivos podem ser muitos, podem ser as nossas próprias escolhas que nos levaram as brechas no muro e a sua consequente invasão pelos adversários que o terminaram de derrubar. Podemos enxergar ataques externos, pessoas, circunstâncias que vieram contra nós e o muro caiu. Mas em todas as áreas que encontramos ruína em nossa vida, nós estaremos então lutando para que haja a santificação, trabalhando para que haja a reconstrução. Neemias, nós vimos aqui na encenação, na dança, ele esteve diante do rei, e ele, que era copeiro do rei na Babilônia, o rei Artaxerxes, ele ficou sabendo notícias de que os muros de Jerusalém estavam destruídos, e ele orou ao Senhor, ele jejuou, ele se preparou e pediu ao rei que lhe concedesse o seu favor, para que ele fosse trabalhar, diga trabalhar, na reconstrução dos muros de Jerusalém. E aqui no capítulo 2 de Neemias, nós encontramos que ele chegou até ali com todos os recursos necessários, e ele contou com a mobilização do povo de Israel que já estava em Jerusalém, para que houvesse uma restauração. No verso 17 ele disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Assim se encontram muitas vidas, assim se encontram muitas áreas em vidas. E no verso 18 diz que eles se dispuseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Diga para o seu irmão: disponhamo-nos, reedifiquemos. Agora pega na mão dele assim com força: e fortaleceram as mãos para a boa obra. No capítulo 3 nós lemos como que a reconstrução começou. Os nobres, os sacerdotes, as famílias, as pessoas começaram a reconstruir o muro ali diante da sua casa. E as portas voltaram a ser colocadas no lugar, portas novas. As trancas, os ferrolhos foram colocadas novamente. E nós podemos visualizar então a reconstrução de Jerusalém, a cidade voltando a estar murada,
os escombros começando a serem tirados, e aquelas pedras, as mesmas pedras, diga as mesmas pedras, que antes estavam ali entulhadas, abandonadas, aquelas pedras que foram atacadas, que foram quebradas, que foram queimadas, as mesmas pedras e outras novas, diga, e outras novas, foram sendo colocadas nos seus devidos lugares, e o muro, nós podemos imaginar o muro e as portas sendo restaurados. Assim é a obra de Deus em nossas vidas, mas nós não podemos esperar que aquele mesmo inimigo que aproveitou uma brechinha para fazer um grande buraco, vai ficar numa boa, tranquilo, vendo a restauração em nossas vidas. Não. Chegamos então ao capítulo 4. Diz assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se Elias isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós, então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Pai, fala conosco pela Tua palavra. Ensina-nos, como ensinaste a Neemias nos dias passados. Ensina-nos, Senhor.
eu gostaria de analisar com vocês 5 ataques de Satanás. Porque hoje a nossa luta não é contra um Sambalate, um Tobias de carne e osso. A Bíblia diz que a nossa luta é contra principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, seres espirituais do mal nas regiões celestes. Mas a Bíblia, ela nos apresenta lições que são aplicadas hoje. E aqui com Sambalate e Tobias, nós vemos 5 ataques que são também realidade hoje em nossas vidas. O primeiro ataque, para tentar parar a obra de reconstrução em nossas vidas, é a intimidação. Vamos dizer juntos? Intimidação. No verso 2 nós lemos: que fazem esses fracos judeus? Satanás, quando percebe que você tomou uma decisão e vai começar a se esforçar e trabalhar para levantar as pedras, ele começa a dizer: quem é você para viver uma vida santa? Você é um fraco. Eu vou colocar uma isca bem pequenininha na sua frente e você vai cair. Você quer ver? Ele começa a dizer: quem é você? Eu te conheço. Te dominei até hoje. Eu sei exatamente quais são os seus pontos fracos. Você é um fraco. Você é uma fraca. Está aí no congresso? Está muito fácil. Te espero lá fora. Ele é um intimidador, ameaçador. Ele diz assim: quem é você? Você tem dinheiro por acaso para fazer essa obra? Qual o nome do seu pai? Qual o nome da sua mãe? Quem é a sua família para você querer se levantar para restaurar alguma coisa nessa nação? Você é um fraco. Ele se levanta com ameaças, com intimidação. Eu me lembro, nos meus primeiros dias de decisão firmada, não olho para trás mais, eu quero o que Deus tem para mim, não vou mais tomar as minhas decisões por mim mesma, abro mão de tudo, mas eu quero é Deus. Eu me lembro que uma das coisas que Deus fez em minha vida foi a renúncia de um relacionamento que não era o que o Senhor tinha para mim. E naquele momento a renúncia parecia tão difícil, e foi difícil. E eu estava então ajoelhada no meu local de oração. E quando eu comecei a buscar o Senhor, Ele começou a me intimidar, o Satanás começou a me intimidar. Você não vai dar conta. Volta atrás, você é boba. O que você está fazendo com a sua vida? Você está perdendo o grande amor da sua vida. O grande amor da minha vida está aqui essa noite. E aí, eu comecei a sofrer aquelas acusações, aquelas condenações, aquela intimidação. E eu me lembro que o Espírito Santo falou bem suave no meu coração: levanta. Eu levantei, não sabia nem continuar orando, de tantas vozes, de tantos ataques na minha cabeça. E quando eu me levantei, eu olhei pela janela e eu vi o lote ao lado da casa dos meus pais e um monte de cinzas. Você se lembra, mãe? Eu, minha mãe, minha tia Rosângela, guerreira, intercessora, nós fomos até aquele lote com presentes que eu tinha daquele antigo relacionamento, roupas que me lembravam daquela época que eu vivi em desobediência aos meus pais. E nós queimamos tudo. E quando eu olhei para aquele monte de cinzas, eu me fortaleci e eu disse assim: Satanás, tem jeito daquele montão de cinzas voltar a ser o que era antes? Eu é que te pergunto.
que te pergunto: o que Deus destruiu, ninguém restaura. O meu passado está acabado. Eu me fortaleci naquilo. E começou a nascer uma música. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Um povo redimido, comprado pelo precioso sangue do Cordeiro. Seus pecados perdoou, novas vestes preparou para viverem cheios do poder. Ah, gente, eu terminei aquele momento dançando na presença do Senhor, aleluia! Eu terminei saltando, dançando diante do meu Redentor. Satanás vem com intimidação, mas quando ele te lembrar do seu passado, lembre-o do seu futuro. Lembre-o do futuro dele, no lago de fogo. Cante mais que vencedor. Cante para ele, olha. Coroa de vitória é o que vou receber, e no lago de fogo você vai arder. Em Jesus sou mais que vencedor, e pancada nele. Começa a cantar essa música. Começa a declarar que não há mais condenação na sua vida. A segunda arma que nós vemos aqui, o segundo ataque de Satanás para tentar parar a obra de reconstrução, está no verso 3. Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Meu pai sempre diz: nós não tropeçamos nas montanhas, mas nas pedrinhas. Cantares diz que são as raposinhas que destroem a vinha. O inimigo, ele vai tentar fazer você tropeçar em pequenas coisas. Ah, tudo bem, você não vai mais cair em adultério, tá bom, você decidiu isso, né? Ah, mas só uma olhadinha, só uma olhadinha. Psiu, psiu. Ele fica o tempo todo fazendo psiu para você. Ele fica o tempo todo, passa aquela pombagira na sua frente. Psiu, psiu. Eu não vou imitar pombagira aqui na frente, não. Ele fica o tempo todo. Surge aquela situação que você é pressionado na parede, você tem que falar que você errou. Ele fica: mente, 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 sai dessa. É aquela mentirinha para se livrar. São as raposinhas que fazem cair o muro de pedra. Você vai ter que se esforçar para não deixar que aqueles pecadinhos que nós consideramos pecadinhos, destruam a obra de restauração, de reconstrução, de santificação na sua vida. Sabe, geralmente quando a gente toma uma decisão por Cristo, a gente acaba tendo que ir um pouco num extremo até voltar para o equilíbrio. De repente, Deus vai pedir para você parar de assistir televisão completamente durante um tempo. De repente, Deus vai pedir para você fazer um jejum, um voto de internet. Não vou entrar na internet. Faça o que for preciso. A palavra diz assim: olha, se o teu olho te faz pecar, arranca esse olho, mas entra no reino de Deus. Se a tua mão te faz pecar, corta essa mão fora, mas entra no reino. Deus está falando de ser radical contra o pecado. Depois eu te garanto que você vai conseguir entrar na internet e navegar só em coisas que te edificam, em coisas que são bênção na sua vida. Mas no começo, meu filho, faz o que você tem que fazer. Queima tudo igual eu fiz.
Mas faça. As raposinhas. Diga para o seu irmão, cuidado com as raposas. Cuidado com as raposas. O terceiro ataque que vem para tentar parar a obra é a confusão. Diga, confusão. No verso 8 nós lemos: ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. O inimigo é astuto. E uma das coisas que ele quer fazer é jogar uns contra os outros. Falhas na comunicação. Você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Ele fala, você entende outra. Olha, nós temos que vigiar isso. Quando nós estamos trabalhando, principalmente num corpo, num grupo, em equipe, para reconstruir as nossas vidas, para reconstruir uma obra que Deus nos entregou. Ele vai tentar jogar uns contra os outros e nós só solucionamos isso fazendo o seguinte: peraí, não estou entendendo bem. Você está bravo comigo? Não. Então peraí, está parecendo que você está bravo comigo. Não estou bravo com você, eu só estou com pressa, eu tenho que te dar essa instrução, eu já tenho que dar a instrução para o outro. Não, então tá, então deixa eu entender o que você está pedindo. Você está pedindo, por favor, para fazer isso, né? É, isso mesmo. Esclarecido. Olha, querido, eu tenho que te falar, eu fiquei ofendido com aquilo que você disse. Sério? Fiquei. Poxa, me perdoa, eu não tinha intenção, nunca podia imaginar que aquela brincadeira que eu fiz ia te ofender. E assim ele vai suscitando confusão e nós temos que vigiar esses ataques, porque senão a obra vai parar, porque a gente vai ficar tão confuso, uns contra os outros, sem entendermos uns aos outros, vamos gastar muito tempo coçando as nossas feridas. E a gente não tem tempo para perder com isso, não. Temos que crescer, amadurecer nos nossos relacionamentos. Ter coragem de falar, peraí, deixa eu entender bem. O quarto ataque está aqui no verso 10. É o desânimo. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Nós percebemos essa declaração como a declaração mais desanimada que poderia existir. Se antes, no verso 6, nós vemos que o povo havia edificado o muro até a metade, porque eles tinham ânimo para trabalhar, agora, esse mesmo povo, esses mesmos trabalhadores estavam cansados, diga cansados, sem visão, sem esperança. Eles tinham trabalhado tanto, eles estavam trabalhando arduamente, agora eles estavam fisicamente cansados. O cansaço pode nos trazer desânimo, porque a gente não consegue discernir bem as coisas quando estamos cansados. O diabo espera nós estarmos bem cansados para lançar as suas setas, os seus ataques, porque aí nós achamos que tudo é grande demais. Nós nos sentimos sem forças para lutar, para orar, para ler a Bíblia, para resistir. E eles não estavam apenas cansados, mas estavam sem visão. Tudo o que eles podiam ver eram os escombros. Diz aqui: há muitos escombros. Ao invés deles olharem aquela visão primeira do muro de Jerusalém, já pela metade da sua altura, em toda a cidade sendo reedificada, eles agora estavam olhando para os escombros. Quando nós começamos a obra de reconstrução em nossas vidas, nós não temos noção do trabalho que vai nos dar. Quando nós começamos uma obra de reconstrução que Deus nos dá, nós não temos noção do que nós vamos enfrentar. Nós começamos tão animados, mas o desânimo pega a gente na metade.
Diga para o seu colega aí do lado: é na metade. Quando alguém vai escalar uma montanha muito alta, ele começa olhando lá para cima e fala: eu vou chegar lá em cima, eu vou chegar no topo. E ele começa, quando ele chega na metade, ele olha e fala: é longe mesmo, hein? Ainda falta muito. Muita gente para na metade. Ouvi a ilustração de uma equipe que subiu até a metade de uma grande montanha e pararam ali numa base para descanso. Mas as horas estavam contadas para eles conseguirem chegar ao topo por causa do frio. E então a musiquinha tocava lá no bar e muitos decidiram ficar. O dono do bar disse que acontece uma síndrome com todos os viajantes que param e ficam no meio do caminho. Quando a hora chega e a equipe tem que continuar subindo para chegar no topo, eles estão lá cantando, se sentindo o máximo, porque eles estão se divertindo, já tem uma vista muito boa. Daí uns 10 minutos a música para. E aqueles que ficaram na metade do caminho começam a chegar na janela e a olhar para cima e a verem os seus companheiros que continuaram a caminhada. Bate uma depressão, bate uma tristeza, um arrependimento, porque eles não se esforçaram um pouco mais. É na metade da obra que o desânimo vem para nos parar. É na perseverança que nós vamos ganhar as nossas almas. Eles perderam a visão, não viam mais a obra que eles já tinham reconstruído, e nem aonde eles poderiam chegar, mas eles viam só o muito trabalho. E eles também perderam a esperança. Eles começaram a dizer: não podemos edificar um muro. O verso 10 termina assim: eu não posso edificar o muro. Quando eu começo a assumir esta postura, perdi a esperança. O desânimo faz isso. Olhe para o seu irmão e diga assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, diz o Senhor. O ataque do desânimo pode ser fatal. O quinto ataque para parar a obra está no verso 11. É a falta de discernimento. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Muitas vezes nós levamos tudo para o natural. É claro que existem os extremos que nós precisamos do equilíbrio, mas muitas vezes Satanás está nos atacando e nós não estamos percebendo. Eu me lembro em nossa família, quando nós tínhamos apenas 4 anos de casados, o Senhor me deu um sonho. Nós estávamos numa viagem, só eu e o Gustavo, o Isaac ainda não existia, e eu acordei apavorada daquele sonho. Eu tive convicção que era um sonho espiritual. E resumindo, meus irmãos, eu via nos fundos da casa da minha avó um castelo. E a minha avó, vestida com um vestido vermelho, ela andava na varanda como uma rainha, e ela tirou o vestido e deu para mim. Eu acordei tão assustada com aquilo, e eu compartilhei com meu esposo. E eu disse para ele: amor, vamos orar, porque eu acredito que esse é um sonho espiritual. E nós começamos a receber discernimento do Senhor. Desde a minha infância, eu fui uma criança assim, com temperamento muito forte, né? O Senhor quer nos trabalhar para que as nossas forças sejam nele, amém? Se não era do meu jeito, o dia ficava estragado. E eu ainda fazia questão de estragar o prazer de todo mundo em volta de mim. Então,
eu ficava emburrada e o passeio não era mais legal. Quando eu estava cheia do Espírito, gente, né? Era tudo diferente, mas... com meu esposo não foi diferente a história. Às vezes ele fazia tudo bonito, tudo certo, tudo para me agradar, mas eu estava naquele dia, sabe? Então, botava tudo a perder. Nossa alegria, nosso prazer, estragava tudo. E nós tínhamos acabado de viver uma situação assim. Quando eu dormi, tive esse sonho, eu acordei assustada. E na minha família nós temos a história de mulheres muito fortes. Nós temos histórias engraçadíssimas. Na verdade, nós devíamos era chorar com essas histórias. Uma bisavó minha judiou tanto do meu bisavô que o apelido dela é Chumba. Ela punha ele para varrer a casa, para fazer todo o serviço. Mandava mesmo. Judiava dele. Quantas vezes eu tinha saudade do Gustavo durante o dia. Ai, planejava quando ele chegar, vou enchê-lo de beijinhos. Vou fazer aquela coisa que ele gosta, aquela comidinha, aquele suco, aquela sobremesa. Vou agradar o meu marido. Quando ele chegava, me dava uma repulsa. Você é hora, estou te esperando já tem 1 hora. O que é, irmão? Queima ela, né? E aí, gente, mudava tudo. Aquele romance, aquela alegria, aquela saudade, ia tudo embora. E eu só sabia cobrar. Espizinhar a vida do meu marido. Outro dia ele falou uma coisa para mim que eu fiquei tão triste. Um dia ele me comprou um par de brincos para comemorar o nosso aniversário de casamento. E eu estava meio assim. Aí ele me deu os brincos. E eu meio assim, né? Não comprei nada para ele. Quando ele me deu os brincos, eu amoleci, arrependi, blá, blá, blá. Senhor, me ajuda e tal. E foi uma bênção, né? Nós estávamos num avião, indo para uma viagem internacional. E ele colocou a caixinha com o cartão no meu colo. Quando eu despertei de um cochilo, estava lá aquela prova de amor. Que maridão, né? Chegamos no aeroporto. Como toda mulher, eu gosto de lojinhas. E nesses aeroportos, a gente fica muitas horas esperando. Mesmo sem comprar nada, a mulher gosta de olhar as coisas. Mas ele, gente, não gosta de lojinha. Então, gente, vou tentar resumir aqui a história. Quando a gente desceu do portão de desembarque, eu vi aquele paraíso das lojas. Falei para ele: amor, vamos na lojinha? Ele: não. Acabou, gente. Brinco, cartão, esqueci tudo. Tinha uma outra irmã do nosso lado, ela até saiu de perto. Nós ficamos 4 horas naquele aeroporto e eu com aquele bico desse tamanho. Gente, que coisa mais ridícula. Por mais que ele tentasse me agradar depois, eu ficava pegando naquela hora que ele não quis deixar eu entrar na lojinha. Esse foi só um pequeno exemplo. Mas o que eu quero dizer é que lá atrás, quando nós discernimos a influência de um espírito maligno que atuava na vida da minha avó, que agora queria atuar na minha vida, nós começamos a orar por isso. Ai, melhor coisa do mundo é quando o Gustavo chega para mim e fala assim: ô, Ana, você tem melhorado tanto.
De vez em quando eu fico assim, sabe? Outro dia, não sei o que aconteceu, que a gente estava conversando e eu fiquei brava com ele. Ele falou assim: eu não tolero Jezabel. Aí eu: você está falando que eu estou influenciada por demônios? Ele: é isso mesmo. Amém. Senhor, me perdoa, Senhor, me ajuda. Amém, Senhor. Na minha vida eu quero o Espírito Santo. E ele começou a me pôr na parede: não tolero Jezabel. Aí eu fico mansinha, gente, é uma benção. Porque eu quero ser santa, eu quero ser liberta, eu não quero nem pecado, nem demônio, nem nada destruindo a minha vida. E às vezes a sua vida é em outra área. Eu não tenho um monte de outros problemas, mas esse aqui é um problema que eu tenho, que eu estou confessando para vocês, que eu preciso estar, e estamos, vigilantes, não sem discernimento. O diabo quer criar confusão, criar situações, e você nem está percebendo que é ele que está te atacando. Gente, lá em casa, a gente tem cada experiência. Outro dia, nós começamos a perceber que dava meia-noite, os cachorros da vizinhança todos começavam a latir. Nós começamos a orar. É impressionante. Amanhã nós vamos falar de autoridade. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de perturbação que tem agido na nossa vizinhança, que esses cachorros sejam agora tranquilizados e que tenhamos um sono de paz, em nome de Jesus. Au, 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 au. Nós temos que ter discernimento e começar a ver as coisas que parecem tão comuns como a ação do inimigo. Ele não quer que nós percebamos onde ele está agindo. Quantas vezes uma seta de enfermidade, você tem que orar, meu irmão, você tem que resistir, você tem que impor as mãos, você tem que realmente ter uma postura de discernimento. Nós não vamos cair no extremo que também tudo é o diabo. Outro dia, quando eu estudava na faculdade, eu entrava lá, meia hora antes, ungia tudo e orava em línguas e quando os professores começavam às vezes a falar coisas insultando o Senhor, eu estava lá no meu lugar orando, e realmente eles pararam, porque foi vencido com oração. Mas um dia eu estava lá na minha sala e vinha aquele cheiro horrível, e eu achava, eu estava muito do lado de cá, tudo era demônio. Então eu tinha lido uns livros assim pesados sobre isso, eu estava muito influenciada. Eu começava a repreender: em nome de Jesus, todo demônio que está aqui nessa sala sai agora, em nome de Jesus, você não vai agir na boca desse professor, toda obra das trevas e tal. Aí passava eu, aleluia. Daí a pouco voltava aquele cheiro, aí eu repreendia, nem lembro o que foi aquela aula mais, porque eu fiquei orando a aula inteira. Quando chegou na hora do recreio, estou bem sentada lá, não acredito que esse demônio estava aqui debaixo dos meus pés. Eu acho que o diabo fugiu de todas as faculdades de Belo Horizonte, de tanto que eu repreendi ele naquela manhã. Mas estava debaixo dos meus pés, gente. Nem tudo é demônio, né, gente? Nem tudo é demônio. Mas nós temos que ter discernimento. E nós temos que estar alertas. Neemias, ele também foi estratégico. E eu queria que nós analisássemos as 5 estratégias de defesa de Neemias. Como ele resistiu às tentativas de Satanás para parar a obra de reconstrução. Em primeiro lugar, diga oração. No verso 4 nós lemos que ele orou. A oração que Neemias trouxe não é a que nós vamos fazer, amaldiçoando as pessoas que se levantam contra nós, porque os adversários aqui eram de carne e osso. Uma sombra, um tipo para nós. Mas nós temos que orar. No verso 9 nós lemos: porém nós oramos ao nosso Deus. Nós temos que orar.
porque o nosso socorro vem do Senhor. A palavra diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos orar. A maioria dos nossos problemas se resolve de joelhos em oração. A segunda estratégia de Neemias é a palavra. Diz aqui o verso 16, 17, 18 e o 23. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. Os carregadores, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta, e assim edificavam. 23, nem eu nem meus irmãos largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Como é que Jesus venceu a tentação de Satanás? Com a palavra. Qual é a nossa arma? Qual é a nossa espada? Efésios 6 diz que a palavra de Deus é a espada com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aleluia! Nós temos que nos alimentar da palavra e ter a palavra afiada em nosso coração, em nossa mente, em nossa boca. Vamos rebater cada tentação, cada ataque, cada afronta com a verdade da palavra de Deus. Em terceiro lugar, nós vemos aqui o descanso e a família. No verso 13, então pus o povo por famílias. Eles pararam a reconstrução do muro por um tempo. E cada homem que estava longe de casa voltou para a sua casa e fez da sua casa um lugar de reconstrução. Diz aqui que eles edificaram em frente às suas casas. Eles começaram então a vigiar, edificar não, eles começaram a pôr guarda nas brechas do muro em frente à sua casa. Nós precisamos ter um tempo de descanso em família. Isso nos restaura as forças espirituais. E nós precisamos, em família, vigiar. A quarta estratégia é a comunhão e não o isolamento. No verso 19 e 20 nós vemos: grande e extensa é a obra, nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Não se isole, meu irmão, não se isole. A obra é grande, é extensa. Nós estamos separados, cada um no seu posto, na sua posição, na sua luta. Mas quando a trombeta soa, reúna-se com outros irmãos. Nós não podemos deixar de congregar. Uma brasa fora da fogueira, ela esfria muito rápido. Uma ovelha fora do rebanho é presa muito mais fácil. Diga comigo: comunhão e não isolamento. No diante do trono, quando eu começo a discernir algumas estratégias, artimanhas de Satanás, um membro mais fragilizado, quando me chega a notícia de alguma confusão, na hora, toca a trombeta, todo mundo, vamos reunir. Nós temos uma reunião semanal, passamos para o domingo, para que ninguém falte, por conta de faculdade, trabalho. Nós temos reconhecido a importância de estarmos juntos. Pega assim no braço do teu irmão, ó, e faz força assim, ó. Quando você fica fraco, o outro se sustenta. Diz a palavra: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro diz: ser forte.
E a quinta estratégia, última estratégia de Neemias foi o ânimo. No verso 14, ele começa a animar aqueles trabalhadores, aquelas pessoas que estavam desanimadas. Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Se temos que temer alguém, é o Senhor. Não os temais, lembrai-vos do Senhor. Lembrai-vos do que Ele já fez. Foi Ele que abriu o mar vermelho e afogou o exército de Faraó. E o seu povo atravessou a pés secos e celebrou do outro lado. Lembrai-vos do Senhor. Quantas coisas nós podemos nos lembrar que o Senhor já fez. Isso vai nos animar. Neemias usou essas estratégias para resistir os ataques do maligno, os ataques do inimigo, através de Sambalate e Tobias, que queriam parar a obra de reconstrução. Que você também não deixe nada parar você. Na sua decisão de reconstrução, na sua decisão de restauração da sua vida e de tudo aquilo que o Senhor tem te dado como obra de reconstrução, de restauração. Maravilha, né, gente? Eu espero que você tenha sido abençoado com esse conteúdo. Afinal, esse é o nosso grande objetivo aqui, é inspirar e abençoar você. Antes de eu ir embora, curta o Lagoinha Viva nas redes sociais. Na verdade, se inscreva no nosso canal no YouTube. Fique ligadinho na nossa programação e aí sim você não vai perder nada, tá bom? Agora sim, eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. Um beijo no seu coração e que Deus te abençoe.